Olá, o Câmara Notícias está começando agora. Projeto Mulheres 1000 no IFSU é ampliado e abre inscrições no início de setembro. O projeto Mulheres 1000 foi implantado na unidade de Bagé do IFSU no primeiro semestre desse ano. O curso Artesã em Bordado teve duração de quase 3 meses. Com o retorno positivo da iniciativa, a coordenação resolveu oferecer uma segunda edição do Bordados e ampliar a oferta para um segundo curso, o de Cuidadora de Idosos. O retorno é o que faz a gente querer continuar, né? A gente teve uma permanência e êxito dessas nossas alunas muito grande, né? Nós iniciamos a turma com 30 e acabamos com 27. O que hoje em dia, nos processos de ensino, é muito difícil a gente ter, né? A gente ocorre sempre um processo muito grande de evasão, então por isso que a gente está oferecendo mais esses 2 cursos, né? E que está oferecer mais para o ano que vem. Os cursos são voltados exclusivamente para o público feminino. Esse curso ele é voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres trans, travestis. A gente quer abordar todas as mulheres que estão aí precisando de um auxílio para criar então uma nova profissão. Ambos os cursos, né, nós vamos oferecer 30 vagas para cada turma. Todas as nossas alunas, elas são contempladas com uma bolsa de R$18 ao dia vindo, né? Então são 40 encontros, dá um total de mais ou menos 3 meses, com o material também cedido por nós, na instituição. Então elas saem daqui com um preparo e com possível material, principalmente no de artesã e bordado, né, para já conseguir algum processo de renda. Então a ideia é que ela tenha uma colocação no mercado de trabalho. Isso. A ideia seja pela valorização, né, da autoestima dessa mulher que veio num processo de vulnerabilidade, né, e é importante dizer que a vulnerabilidade pode ser de vários tipos, né, a gente tem mães atípicas que precisam de um tempo para ela, como também mulheres que têm que voltar ao mercado de trabalho, né, que são arrimo de família, que vão buscar então uma nova fonte de renda, né, com uma profissão. O fato de escolherem cuidadoras de idosos é uma demanda do mercado? Isso, a gente viu que nos outros campos também que oferecem, né? A gente sabe que é uma dificuldade dessa mão de obra local, né? De cuidador de idosos, né? A nossa população ela está envelhecendo, então a gente precisa ter uma formação, né? Elas vão ter uma formação desde a parte de orientar como é que o idoso faz a medicação, arte-terapia para distrair esse idoso, porque não é simplesmente ficar com o idoso ali, né? Mas também é atuar junto ao idoso para que tenha então esse bem-estar. As inscrições são presenciais, direto no IFSU, que fica no acesso ao bairro Prado Velho. As inscrições vão ser dia 4 e 5 de setembro, aqui no campus, sala 109, das 5 da tarde até as 8 da noite. Nós precisamos que elas tragam apenas a carteira de identidade com o número, né, do RG e que venham, porque a gente faz então uma entrevista, né, uma sondagem, né, com elas, para depois então fazer a seleção, se estão no nosso perfil, né, se tem o interesse, se tem a disponibilidade também. São 3 noites que elas têm que vir ao campus, é presencial 100%, e aí é só isso, é só trazer, eu sempre digo para elas, né, é trazer a carteira de identidade e a vontade de fazer o curso, o resto a gente dá um jeito. Começam os preparativos para a Semana Farroupilha. A Praça João Pessoa, ou Praça das Carretas, como é mais conhecida, retorna a fazer parte dos festejos Farroupilha, neste ano de 2024. A área passou por uma revitalização. O tradicional carramanchão, por exemplo, ganhou nova cobertura. A gente conseguiu assim resgatar um equipamento público que é o carramanchão aqui da Praça das Carretas, né? Ele foi uma obra que foi realizada pelo DAEB, então o DAEB revitalizou o telhado e a Secretaria de Infraestrutura está fazendo a parte elétrica, né, para entregar à comunidade através da Secretaria de Cultura esse equipamento que foi tão tradicional, né, na história de Bagé, nos desfiles farroupilhas, no recebimento da chama e extinção que durante muitos anos foram realizados aqui. Então a gente retoma uma tradição na nossa cidade que é a chegada da chama crioula pela Avenida 7 de Setembro. A Semana Farroupilha sempre começa com a chegada da chama crioula. Por isso, a Associação de Cavalarianos Rainha da Fronteira está na estrada desde o dia 24 de agosto, quando saíram de Bagé e foram a São Gabriel buscar a centelha farroupilha, que vai ser distribuída a todas as entidades tradicionalistas a partir do dia 13 de setembro.
A população vai poder acompanhar pela Avenida 7 a partir do dia 13. Nesse dia a gente tem essa importante ação que é a distribuição da chama, realizada através das mãos do patrono da Semana Farroupilha, Homero Nunes Machado, que é o homenageado deste ano, né? Nessa Semana Farroupilha, que comemora o centenário de Jaime Caetano Brau, que foi o maior poeta e pajador do nosso estado, está sendo reverenciado aqui durante os festejos da Semana Farroupilha. Então a gente realiza aqui a distribuição da chama no dia 13, com esse cortejo. Muitas entidades vêm a cavalo também aqui buscar essa chama, então nesse dia a gente já avisa a população, vai ter bastante cavalo circulando aqui pela cidade, o que é uma tradição também durante muitos anos aqui na nossa cidade. O secretário de Cultura, Tiago Cesarino, explica ainda que a programação se estende durante a semana na Praça das Carretas, mas que o encerramento deverá ser no Parque do Gaúcho. Uma semana repleta de programações. Aqui no dia 14 nós teremos o Concerto Farroupilha, que esse ano a homenagem é para o Jaime Caetano Brau. No dia 15, no domingo, uma grande mateada aqui também, nesse local. Durante a semana, essas são as ações da Secretaria Municipal da Cultura. Né? Durante a semana, de 16 a 19, aqui nessa praça, facilitando o acesso, nós teremos uma equipe com as prendas da Semana Farroupilha deste ano e a Secretaria de Cultura atendendo as crianças das escolas do município, que vai ser feita aqui. Então aqui fica acessível para as escolas já se programarem, virem visitar, virem conhecer um pouco da cultura, da tradição e trazer os alunos, né, para conhecer esse espaço aqui. No dia 20, a extinção da chama, o desfile Farroupilha, lógico, né? A partir das 10? A partir das 10 horas da manhã, o desfile Farroupilha tradicional na 7 de setembro e o encerramento do desfile Farroupilha lá no Parque do Gaúcho, né, que é o grande palco da Semana Farroupilha, de extinção da chama, onde a gente também vai contar com shows, com mateada, com uma série de atrações artísticas. Os piquetes, aqueles que querem organizar o seu churrasco, vai ter lá a oportunidade também no galpão de eventos, vai ter uma atividade acontecendo durante o final de semana. Então, dia 20, o desfile Farroupilha com o encerramento no Parque do Gaúcho. Unipampa lança inscrições para cursos de inglês e espanhol gratuitos. Para quem quer aprender inglês e espanhol ou já sabe que quer treinar a conversação, o Núcleo de Línguas Adicionais da Unipampa tem uma oportunidade. Nós temos 14 turmas, nós temos algumas turmas presenciais e algumas turmas online. As turmas presenciais de inglês e de espanhol, elas acontecem aqui nessa sala que a gente está hoje, sempre uma vez por semana, 2 horas de aula. As turmas online, elas acontecem pelo Google Meet, então as pessoas que participam, elas têm que ter um e-mail do Gmail e elas são 2 vezes por semana com 1 hora de aula cada dia, né? São 2 horas também por semana, mas as aulas são separadas. Tem cursos para quem não tem nenhum conhecimento em inglês ou espanhol e também para quem quer praticar. As aulas são para pessoas a partir dos 6 anos de idade e são totalmente gratuitas. Os professores são alunos do curso de Letras Línguas Adicionais. As inscrições, elas acontecem somente no dia 4 de setembro, das 10 da manhã às 19 horas. As inscrições, elas são online, num link que nós disponibilizamos na bio do nosso Instagram, Núcleo Línguas. Como elas são por ordem de inscrição, a gente sempre aconselha as pessoas a se inscreverem de manhã mais perto do horário de abertura, porque depois nós chamamos pela ordem das inscrições que foram feitas no formulário. As pessoas que têm um pouco de dificuldade com tecnologias, nós disponibilizamos um plantão de atendimento aqui no campus Bagé, no mesmo horário que as inscrições estão abertas. Jornalista lança livros sobre nomes de ruas de Bagé. O jornalista e mestre em História Jones Frank lançou recentemente o livro Personalidades das Ruas de Bagé. Foram cerca de 5 anos de pesquisa, em 53 referências e 10 fontes diferentes. O trabalho surgiu a partir do mestrado realizado na Universidade Federal de Rio Grande. A ideia surgiu a partir do mestrado em História que eu fiz na FURG, e lá eu fiz algumas personalidades da Revolução Federalista, né, e algumas da Farroupilha, e eu percebendo que algumas da Federalista e da Farroupilha eram nome de ruas de Bagé também, essas personalidades. Então elas foram criadas, né? Essa pesquisa foi criada através desse momento
E depois foi aumentando. Quando eu fiz, principalmente quando eu comecei a escrever no jornal, primeiro no jornal Folha do Sul, depois no Minuano, hoje eu estou no Minuano, escrevendo lá. Algumas coisas, não só de personalidades, mas de história da cidade, do Rio Grande do Sul também, a termos também nacionais. Em 44 páginas são descritas a história de 60 personalidades que dão nomes às ruas de Bagé. Primeiramente foram escolhidas ruas centrais, como General Osório, General Neto e Marechal Floriano, e as que dão acesso à cidade, como General Malé e Santa Tecla, além de ruas não tão centrais, como Mãe Luciana e Preto Caxias, mas que são importantes para a história da cidade. A proposta, na realidade, é que sempre teve personalidades, mas de Bagé, e aqui mostra as personalidades que são das ruas de Bagé, mas não significa que eles fizeram história em Bagé, mas a maioria fez história aqui em Bagé, ou esteve em Bagé, né? Nesse meio tempo, mas eles pertencem à história do município, mas à história do Brasil e do Rio Grande do Sul e do Brasil. O livro foi produzido com o apoio da Lei Paulo Gustavo. A capa foi desenhada pelo artista Bruce Lee. E o livro conta ainda com uma foto de Paulo Batista. A minha ideia é despertar outras pessoas também a fazer a pesquisa, não só eu. Porque é muita coisa no livro, digo assim, é uma vasta pesquisa, é uma vasta situações. Até eu criei ali, né, no fim do livro, Personalidades de Bagé, a História Continua, compilei mais algumas que poderiam ter sido faladas, né, mas aí ficaria gigantesco, né, e aponto aqui no livro tem essa importância. Então, a gente cada vez mais eu vou pautando, buscando e também incentivando outras pessoas a descobrirem ou pesquisarem o assunto também, né? Que eu acho interessante, né? As pessoas passam pela rua, mas não sabem quem é aquela pessoa, né? Então, tu passa todos os dias por ela e tu não sabe, eu também digo isso no livro, e tu não sabe quem são. E isso é importante. Palacete Pedro Osório está com a exposição A Arte do Exagero. A Galeria Edmundo Rodrigues está com a exposição A Arte do Exagero, do design gráfico Arthur Gonçalves Porto Alegre. São mais de 30 caricaturas de personalidades famosas, criadas especialmente para a exposição, que é a primeira de Arthur. O bagiense de 22 anos se declarou autodidata e realizou as caricaturas com giz pastel seco. A caricatura eu acabei me apegando a ela mais por conta... porque eu consegui desenvolver a minha própria percepção visual, sabe? Eu consegui enxergar o mundo em uma realidade num espaço tridimensional. E toda essa questão de tu conseguir captar a verdadeira essência da pessoa, produzir as características físicas dela e poder simplificar isso no meu traço, né? Um traço que foi desenvolvido ao longo do tempo, foi algo que simplesmente foi um divisor de águas para mim. O que mais me fez o que mais me despertou o interesse mesmo na caricatura é essa questão de tu conseguir captar a verdadeira essência da pessoa, das características físicas que ela apresenta e simplificar isso no meu traço. As obras estão à venda por cerca de R$ 50. A exposição fica à disposição da comunidade até setembro e pode ser visitada das 9 da manhã às 5 da tarde sem fechar ao meio-dia. A entrada é gratuita. Veja as agendas das castrações gratuitas para a próxima semana. A retirada de ficha para as castrações começa às 8 da manhã nos locais agendados e é necessário que o animal esteja com jejum de 12 horas. O atendimento é sempre por ordem de chegada. Os animais são pesados, recebem anestesia, passam pelo procedimento cirúrgico de castração e depois do efeito da anestesia são entregues aos tutores com receitas e recomendações. São distribuídas 15 fichas para castração e 10 para consulta. É necessária a apresentação de documento de identificação com foto e comprovante de até 2 salários mínimos do tutor do animal. No dia 2, segunda-feira, bairro São Bernardo, em frente à escola José de Abreu. No dia 3, na terça-feira, bairro Floresta, Rua Sargento Silvio Hollenbach, 93, ao lado da Chácara do Nicolini. No dia 4 de setembro, quarta-feira, bairro Castro Alves, em frente à escola João Severiano. No dia 5, quinta-feira, bairro Menino Deus, em frente à escola Telmo Candiota da Rosa, Rua Armando Xavier Zambuja, 1620. E na sexta-feira, dia 6 de setembro, bairro Prado Velho, em frente à escola Carlos Mário. Essa é a data e são os locais onde estará o ônibus para a castração e as consultas. Veja como fica o tempo nos próximos dias. O
sábado terá mínima de 14 e máxima de 20 graus Celsius. Há possibilidade de chuva durante o dia. No domingo, a máxima deve ser de 16 e a mínima de 11 graus Celsius. Há possibilidade de garoa durante o dia e a noite. A segunda-feira tem a possibilidade de sol, com algumas nuvens e a máxima de 19 e mínima de 11 graus. A terça-feira terá a mínima de 9 e a máxima de 21 graus, com sol entre nuvens. Na quarta-feira, o sol deve permanecer entre nuvens com a máxima de 18, mínima de 7 graus. Quinta-feira deve ser ensolarada, mínima de 6, máxima de 18 graus. E a sexta-feira deve ser nublada, com a máxima de 21 e a mínima de 8 graus Celsius. O Câmara Notícias fica por aqui. Voltamos semana que vem com um programa inédito. Siga acompanhando a nossa programação e as nossas redes sociais.